bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem em casa, não esqueçam disso. Vamos continuar o que nós já havíamos falado na aula anterior, na unidade 5. Nós já falamos sobre tempo, clima e hoje nós vamos falar sobre um outro elemento da natureza, que são as formações vegetais. Professora, o que é a vegetação? Né? Um conjunto de plantas, né, que elas vão ser características de algumas regiões, nos quais elas vão depender das características do clima, do tempo, do solo e do relevo para poder se desenvolver naquela região. Então, professora, só tá querendo dizer aí que cada região vai ter uma plantinha característica? Isso. Cada região vai ter uma planta, uma vegetação característica. Aqui no Nordeste nós temos nossas plantas, como o cacto, né? Lá na Amazônia eles também têm as vegetações típicas de lá, na Mata Atlântica, no Cerrado, no Pantanal. Então, cada região vai ter suas características, né? Que é os domínios que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né, biomas, a questão da fauna, flora, mas tudo no seu tempo, certo? Então, é necessário que vocês entendam que no Brasil a nossa biodiversidade de vegetação nas formações vegetais é imensa. Então, para conseguir estudar de uma melhor forma, foi necessário o quê? Dividi-las em biomas, né? Que aí esses biomas eles vão possuir características semelhantes, né? Tanto da fauna quanto na flora. Professor, o que é a fauna e o que é a flora? Fauna são os animais e a flora é a vegetação. Beleza? Tudo tranquilo? Então vamos falar sobre um pouquinho dos nossos biomas, né? Os biomas brasileiros. O primeiro, né, e o mais importante que eu adoro demais é a caatinga, que é o único bioma que é 100% brasileiro. Professor, mas a Amazônia é no Brasil, mas a Amazônia ela vai estar espalhada em outros países da América do Sul, então ela não é totalmente brasileira. Já a caatinga, ela é 100% brasileira e ela vai se espacializar principalmente, né, em cerca de 98% na região Nordeste, certo? Não esqueçam desse detalhe. A caatinga ela vai ser característica o quê? A sua vegetação ela vai ser extremamente adaptada a uma região quente, com pouca chuva, né? Nos quais a gente vai ter um longo período aí sem um pingo de água, sem chuva, né? Então o que acontece com essas vegetações? Essas vegetações, no lugar de ter folhas, vai ter espinhos, por isso que o cacto e o mandacaru eles vão ter o quê? Espinhos. Professora, mas por que os bichinhos têm um espinho, né? Eu vou até pegar, pronto pessoal, um cacto aqui, para ilustrar. Professora, por que ele vai ter esses espinhos? Porque os espinhos vão dificultar com que essa plantinha ela perca água para o meio ambiente. E vocês sabem que as plantinhas necessitam de água para o quê? Sobreviver, assim como nós seres humanos. Então, por ser uma região muito quente com pouca água, essas plantas como o cacto, elas vão ser o que? Adaptadas a essa escassez de água. Tranquilo? Beleza? Então a nossa caatinga vai ser típico o quê? De região quente, as plantas elas vão ser adaptadas, né, para pouca água, as raízes delas são extremamente profundas e não existe folhas, ou as folhas caem em um determinado período do ano. Ou a folhagem é o quê? Pequenininha, para evitar com que ela perca água para o meio ambiente. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, um outro tipo, né, de bioma que nós vamos ter aqui no Brasil é os campos, né, ou também chamados a questão das plantas mais rasteiras, né, aquelas que são as gramíneas, que são as gramas, né, que nós conseguimos ver geralmente à beira da estrada, por exemplo, né? O que acontece com essa vegetação? Essa vegetação vai ter um pequeno porte, né? Consequentemente, não vai precisar de tanta água para ela sobreviver e ela geralmente vai estar em regiões que também são quentes, mas também são úmidas, né? Ela requer um certo cuidado, né? Elas são o quê? De pequeno porte, uma graminha é o quê? Pequenininha, né? Ela não vai crescer. Professora, mas existem tipos de gramas que crescem muito, sim, mas esse que nós estamos falando são gramíneas, né? São plantinhas pequenininhas, são gramas mesmo de pequeno porte, certo? E são em regiões que são quentes ou úmidas, que não necessita de tanta água.
né? Ela geralmente é utilizada para o quê? Para criação, né? Para facilitar na criação do gado. Lembrando que o gado ele vai comer, né, esse tipo de vegetação. Já um outro tipo de bioma é o cerrado, né? O cerrado é um bioma extremamente rico, né, em sua biodiversidade, no quais nós vamos encontrar plantas rasteiras, arbustos e árvores nos quais os troncos são extremamente contorcidos. Professora, por que esses troncos são retorcidos? Para que eles consigam obter uma maior quantidade de água, né? E também para realizar o processo de fotossíntese de forma eficaz. Por isso que eles são tão retorcidos, né? Eles, por ser de uma região, né, que é muito quente, muito seca, estão extremamente propícios ao quê? A grandes queimadas. Por isso que todo ano, em determinadas épocas do ano, geralmente no verão, que é a estação do ano, né, mais quente, ocorre inúmeras queimadas de forma natural, né? Então qualquer fiasco, fagulho, já é um motivo de uma grande queimada e a gente perde uma grande biodiversidade, certo? É uma região que é muito característica de ter a presença de animais que encontram-se em extinção. Professor, o que é um animal em extinção? Um animal em extinção é aquele animal que existe em pequena quantidade no meio ambiente. Então, por, né, decorrência e impacto dos homens, né, por conta da caça do homem, né? Então, esse processo de extinção, muitas vezes ele pode ser reversível ou não, né? Como já ocorreu com as tartarugas, com as ararinhas azuis, que está em processo aí de reversão da extinção, né? Que bom que aí elas têm uma pequena dificuldade de se reproduzir em cativeiro, elas se reproduzem mais fácil aonde? Na natureza. Ok? Um outro tipo de bioma maravilhoso, quase que não sai, é a mata da araucária, né? Que a gente vai encontrar aí na região sul, né? Paraná, né? Naquela região ali mais fria. Professora, por que na região mais fria? Elas são de grande porte, são árvores de grande porte, contudo elas não têm uma grande biodiversidade, né? São poucas espécies desse bioma que é característico, né? Então são plantas gigantescas de 30, 40 metros, que aí vai dar os pinhões, né? É muito interessante, é muito bonito. E eles são extremamente adaptados a quê? A temperaturas baixas. Por isso que eles existem em regiões o quê? Mais frias, né? Que é ali na região sul. Um outro tipo de vegetação é o mangue. O mangue aqui no Ceará nós vamos encontrar muito, não só no Ceará, mas o mangue ele vai ser característico das regiões de encontro do rio com o mar, que são os estuários, né, professor? Que diabo é o estuário? O estuário é a região onde vai ter esse encontro, né? Os rios, geralmente, eles vão desembocar aonde? Nos oceanos, nos mares. Então, é justamente onde vai existir os mangues. Os mangues são um bioma, né, uma região vegetacional riquíssima, gente, nos quais tem a existência de muitos peixes, né, de muitos crustáceos, que vai ser fundamental para a manutenção, né, daquele bioma. E ele é um dos mais devastados atualmente. Por quê, professora? É um ambiente extremamente rico, por que a gente não preserva? É uma área que também chama muita atenção por conta da atração imobiliária, né, por ser próximo aonde? Do mar. Então, constantemente ela vem sendo o quê? Destruída. E isso é uma preocupação, porque vai levar muitos animais ao quê? À extinção, né? Então, isso é um grande problema. Um outro tipo de vegetação, né, as formações vegetacionais que nós vamos encontrar aqui no Brasil são as florestas tropicais. Exemplos dela, a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica, né? Elas vão nos oferecer uma grande biodiversidade, né? Que nós já falamos que a biodiversidade é a fauna e a flora, né? Fauna, os animais, flora, a vegetação. E elas duas, né, principalmente a floresta amazônica, hoje ela vem sendo devastada por conta, né, da exploração do madeireira, a questão de abrir espaço para a criação de gado, e a Mata Atlântica foi muito devastada durante o processo de colonização do Brasil,
né? Que aí a gente teve a extração o quê? Do pau-brasil, conteúdo de história, maravilhoso, né? A professora Viviane aí com certeza deve ter dado, né, um esboçozinho aí para vocês do processo de colonização do Brasil. Então, durante essa extração do pau-brasil, nós tivemos boa parte da Mata Atlântica e até hoje, por conta que a Mata Atlântica é próximo dos litorais, né, o litoral são as áreas mais populosas, mais povoadas. Então, para que exista prédios, caso é necessário tirar o quê? A vegetação. Consequentemente, é o nosso bioma mais devastado. Cerca de 95% desse bioma da floresta da Mata Atlântica já foi devastado. E nós devemos cuidar agora o quê? Da floresta amazônica, que vem constantemente sendo devastada, né, por conta de interesses econômicos. E por último, nós vamos falar sobre o Complexo do Pantanal. O Complexo do Pantanal também é riquíssimo, lá onde a gente vai encontrar as oncinhas pardas, né, a sucuri. E essa região ela é característica de ficar boa parte do ano o quê? Alagada, principalmente na época do ano nos quais tem muita chuva, então é uma área pantanosa, né? O que é uma área pantanosa, professora? É uma área no qual a gente vai ter uma mistura da água com a terra, vai ficar o quê? Uma lama, né? E a presença de vegetações que são típicas daquela área e de animais que também nós só conseguimos encontrar naquela região. Então, pessoal, como atividade para vocês, eu queria que vocês pesquisassem no site um pé de quê e falassem sobre um tipo de plantinha. Eu vou colocar a interface aqui do site para vocês acessarem, vou deixar disponível o site também para vocês irem lá e pesquisarem um tipo de planta, de árvore e escrever no caderno de vocês. Quiserem me mandar por e-mail institucional, ótimo, mas caso não, deixem no caderno, quando a gente voltar às aulas presenciais eu vou dar o visto. Então espero que vocês tenham entendido essa aula, que vocês tenham tirado todas as dúvidas e se tiver dúvidas, deixem aqui nos comentários que prontamente eu irei responder. Então, pessoal, fiquem em casa e daqui uns dias está na escola de novo. Beijão, pessoal!